Oi, eu sou a Andressa. E eu sou a Rafaela. Nós somos do canal Louco Odisseia. Sejam muito bem-vindos ao Bookseia. Esse é o nosso segundo episódio. O primeiro foi uma intro, explicando o motivo pelo qual decidimos fazer o podcast. Esse é o nosso primeiro episódio que falamos de um livro. Então, qual é a primeira vítima, Rafa? O primeiro livro que a gente vai falar é Como Eu Era Antes de Você. Ah, mas por que um romance? Por que um drama logo de cara? Bom, porque a gente fez um sorteio para escolher qual seria o primeiro livro. A gente colocou alguns papeizinhos com os nomes dos livros, a gente agitou esse potinho e saiu esse livro. Bom, então acho que para começar e para situar as pessoas na história, mesmo para quem já viu o filme ou já leu o livro, vamos fazer um pequeno resumo sobre o que fala esse livro. Louisa Clark, uma jovem de 26 anos, mora com sua família na Inglaterra, perto de Londres. Lu leva uma vida simples, mas com um bom humor sempre. Mas após perder seu emprego no café, onde ficou durante 6 anos, ela se encontra sem rumo e sem saber como será seu futuro dali pra frente. Ela precisa sustentar a família, então ela aceita um trabalho como cuidadora. Porém, a situação é meio desafiadora, né? Pois constantemente a pessoa que ela acaba cuidando a diminui. William Traynor, um jovem empreendedor que morava em Londres em 2007, acabou sendo atropelado por um descuido de um motociclista. Eu vou ler agora um trecho da parte do acidente dele. Ele se vira e nesse milésimo de segundo percebe que é a única coisa que vem em sua direção e que não há como sair da frente. Surpreso, abre a mão e o Blackberry cai no chão. Ouve um grito que talvez seja o seu. A última coisa que vê é a luva de couro, um rosto dentro de um capacete, o choque nos olhos do homem refletindo o dele próprio. Há uma explosão quando tudo se parte em pedaços, e então não há nada. 2 anos depois do acidente do Will, a gente conhece a Louisa Clark. Bom, logo de cara já fica um pouco explícito de que a Lu é um personagem muito perspicaz, né? Ela começa explicando o dia a dia dela, a distância do ponto de ônibus até a sua casa. Ela conta que ao todo são 58 passos e descobrimos a sua excentricidade, de se vestir e de falar sobre sapatos de plataforma. A Lu mora com os pais dela, com a irmã e com o sobrinho dela. Ah, e tem o avô dela, que também precisa de cuidados especiais. A Lu adorava o emprego dela, porque ela ouvia muitas histórias, sobre a vida das pessoas e tal. Não que ela fosse fofoqueira, mas, ela se divertia em descobrir e saber sobre as curiosidades por trás de uma xícara de chá. Eu vou ler agora uma parte do trecho que ela descreve como é trabalhar no café. Testemunhei o início e o fim de relacionamentos naquelas mesas. Pais divorciados, entregando e recebendo os filhos dos seus ex-cônjuges. O alívio culpado dos que não suportavam cozinhar e o prazer secreto dos aposentados diante de um café da manhã com frituras. Todo tipo de pessoa frequentava aquele lugar, e a maioria partilhava algumas palavras comigo, fazendo comentários e piadas por cima das canecas de chá fumegantes. Papai sempre dizia que jamais sabia o que sairia da minha boca, mas lá no café isso não importava. Ela acabou perdendo o emprego e com isso tudo acabou entrando uma outra preocupação, né? Pois quem sustentava a família, a casa, era ela. Por falta de palavras melhores, a família dela sugava ela de uma forma meio triste, assim. Porque se ela não trabalhasse, não ia ter dinheiro para ajudar em casa. O que gerava uma pressão enorme na Lu, fazendo, ela procurar emprego desesperadamente. Mas não é só a família que ela tinha que lidar, né? Ela tinha que lidar com Patrick, o seu namorado super atlético, que a encorajava de uma maneira também super errada, né? Convenhamos, né? Ele sugeria inúmeras possibilidades de carreira pra Lu, mas nenhuma adiantava, né? A encantava. E depois de muito procurar, a Lu acabou encontrando um emprego como cuidadora de tetraplégico. E apesar do salário ser super acima do normal, ela não conseguia parar de pensar, em como ela ia fazer pra cuidar da higiene do paciente. Pode parecer besteira, mas provavelmente esse é um pensamento que deve ser bem recorrente na cabeça de um cuidador iniciante, né? Ah, sim. Bom,
Acho que a gente tem nosso primeiro ponto positivo no livro, né? Na minha opinião, é de que a Lu tinha pensamentos próprios, né? Ela nos fala que a Trina, a irmã dela, sempre foi mais inteligente, pulava de série, lia livros mais rápidos. E mesmo assim, quem segurava as pontas da casa era a Lu. Tipo, ela não era a estrela da família. O que é um pouco injusto, mas segue o baile. No dia da entrevista, a contratante, que se chamava Camila, se mostrou uma mulher bem rígida e, de certa forma, até seca demais. A Lu se sentiu desconfortável na frente dela, mas seguiu firme. E quando a Camila perguntou para ela sobre o que ela planejava para o futuro e tal, ela se viu pensando que nunca desejou algo, muito além do que ela já tinha. Porque ela se acostumou com a ideia de ser sempre a estrela que brilha menos. E a Camila, contrata ela instantaneamente, pelo simples fato dela ser diferente das outras pessoas que foram entrevistadas. No dia seguinte, a Lu conheceu o Will e os pais tinham adaptado um anexo na casa, /castelo, né, pra ele ficar lá. Ela conheceu Nathan, o enfermeiro do Will. Mas digamos que esse primeiro encontro não foi muito agradável. Nem um pouco. O Will era um homem de poucas palavras, mas quando ele falava, eram palavras bem perversas. Esse comportamento dele seguiu durante um bom período. A Lu tinha vontade de desistir e largar tudo. Porque o Will deixava ela triste e, pensando no quão ruim era aquele emprego. Mas, pra variar, ela acabou sendo obrigada a continuar no emprego, né? Por causa do dinheiro. A irmã dela, a Trina, não deixou ela desistir. Usando sempre o mesmo argumento de imagina como ficariam os nossos pais. Então a Lu seguiu a mesma rotina, cada dia mais cansada daquela palhaçada. A Lu acabou escrevendo uma mensagem para a irmã dela. Eu vou ler um trechinho. Saí da sala, o coração batendo forte, na segurança da cozinha. Saquei meu celular e digitei a mensagem de texto para minha irmã. É horrível, ele me odeia. Queria pontuar que a Trina estava pensando em voltar para a faculdade, nesse momento, e que pediu para a Lu segurar o emprego dela. Acho que aqui nós temos dois lados da moeda, né? A Lu não tinha uma perspectiva de vida no que fazer com ela, mas a Trina não estava olhando para a situação, né? O pai estava quase sendo demitido, a irmã estava pirando e a família quase sem dinheiro. Poxa, isso, não é motivo suficiente, sabe? Eu não sei o que é. Acho que não dá, pra culpar ela de ter um sonho, porque, ela é a única da família que pensa, assim, digamos, no futuro. Mas ela mora e divide o teto com a família, entende? Então, os interesses do grupo acabam também sendo seus interesses. Após 2 longas semanas, a Lu começou a olhar para o Will com uns olhos diferentes. E eu vou ler para vocês agora um trechinho do livro onde ela mais ou menos fala isso. Precisei prestar muita atenção em Will Traynor naquelas primeiras semanas. Reparei que ele parecia determinado a não lembrar em nada com o homem que tinha sido. Eu gostaria de sentir pena dele. Eu realmente queria. Quando pegava olhando para fora da janela, pensava que ele era a pessoa mais triste que eu já conhecera. E à medida que os dias se passavam, e eu notava que sua condição não tinha relação somente com o fato de estar preso naquela cadeira ou com a perda de sua liberdade física, mas por uma série infinita de problemas de saúde, riscos e desconfortos, concluí que, se eu fosse Will, provavelmente também me sentiria infeliz. Durante todo esse tempo, as únicas pessoas que foram visitar o Will foi a ex-namorada e um amigo, que agora eles iam se casar. Alicia, a ex-namorada, diz pra Lu que tentou, várias formas de se aproximar dele, mas tudo foi em vão. Porque ele só se afastava e afastava ela. Mas, a gente como leitor não tem como saber se isso é verdade ou não. Porque o Will, nunca falou nada sobre isso com a Lu. Então, como o livro é da perspectiva da Luísa, a gente não tem como saber o que passa na cabeça dele, né? É, que as coisas só ficam nas entrelinhas, na verdade, né?
A gente nunca sabe o que realmente pode ter Exatamente. acontecido. A gente só consegue imaginar, né? É tudo subentendido. Agora eu vou ler uma partezinha do livro onde a Lu fala sobre a perspectiva dela de ter visto a ex do Will. Vi primeiro a mulher. Tinha pernas longas e cabelos loiros, com a pele num tom levemente dourado. É o tipo de mulher que me faz duvidar de que todos os homens pertencem à mesma espécie. Parecia um puro sangue. Bom, para deixar claro a situação do Will, ele teve uma lesão na C5 e C6 da coluna. A Lu acabou descobrindo essa lesão numa consulta semestral que ele tinha. Mas o mais impactante foi que pela primeira vez, nessa consulta, né, ela conseguiu olhar pro Will como ele realmente era, né, com seus machucados, hematomas. E foi aí que ela começou a perceber que, na verdade, ele nunca ia melhorar, embora ele recebesse o melhor tratamento possível. E aí entra aquela questão de sobre, tipo, o dinheiro não paga tudo, né? Não compra tudo. Depois daquela consulta, o Will teve um dos seus dias ruins. Ele ficou na cama o dia todo e a Lu não sabia mais o que fazer, tipo, além de oferecer analgésicos. Mas o Nathan, o enfermeiro dele, chegou um tempo depois e fez todos os procedimentos certos. Porém, naquele dia, a neve estava alta demais e a Lu acabou ficando presa no anexo. E pela primeira vez, o Will baixou a guarda e a Lu pôde se aproximar mais dele. A Lu falou sobre a vida dela e o par de meia calça que ela tanto amou. E o Will falou um pouco também, mas tipo um pouco mais quieto, porque ele estava doente e tal. E depois disso ele dormiu. E a Lu acabou pegando no sono na cama junto com ele. Ai, meu Deus! O que mais me chamou a atenção foi que realmente ela seguiu à risca a recomendação do Nathan, né? De não incomodar os pais do Will. Depois ela até acabou levando uma bronca da senhora Trainer. Eu vou ler um trechinho que a Lu fala sobre ter ficado com o Will, depois do que aconteceu. Depois que Nathan foi embora, fiquei no quarto de Will. Estava com medo de sair de lá. No canto, havia uma velha poltrona de couro e uma luminária que talvez fosse remanescente da sua antiga vida. E enrosquei-me na poltrona com um livro de contos que peguei na estante. O quarto estava estranhamente calmo. Interessante citar que o Sr. Traynor traía a mãe do Will. E na noite que a Lu ficou no anexo, ele saiu e quando ela precisou de ajuda, ele não estava em casa. Tipo, isso não aparece isso não tem no filme, né? Na manhã seguinte, quando a mãe do Will chegou em casa, a Lu foi advertida por ter dormido na mesma cama que o Will. E o Sr. Traynor, tipo, chega em casa com a mesma roupa do dia anterior, como se nada tivesse acontecido e como se ele tivesse passado a noite inteira em casa. Mas, tipo, a Lu não era boba, né? Ela desconfiou na hora de alguma coisa. Após um longo tempo, a Lu e o Patrick acabaram ficando juntos. A gente adentra na perspectiva da Lu sobre o relacionamento entre eles e como ela enxerga ele e vice-versa, né? Eles se conheceram num salão de beleza enquanto ela cortava o cabelo dele. E o Patrick era um corretor de imóveis, mas mesmo depois de todos esses anos, ela ainda tinha dúvidas sobre esse amor, né? Eu acho que o Patrick é quase um peso morto na vida da Lu. Não sei se pela expectativa do romance com o Will, tipo, por saber que ia rolar um romance entre os dois, né? Mas eu sinto que o relacionamento dos dois, tipo, já não tava lá grandes coisas, sabe? O Patrick sempre tentava fazer com que a Lu entrasse na vida agitada de personal trainer dele. Mas, tipo, será que ele não percebe que não é o que ela quer? E, tipo, ele parece nunca, cara, prestar atenção no que ela fala. A não ser que seja alguma coisa que possa ferir de alguma forma a masculinidade dele. Isso é muito chato, isso é muito frustrante. Porque, sei lá, tipo, a gente conhece ela, sabe? O livro é baseado na visão dela, né? Então, tipo, a gente sabe que ela tem potencial pra ter uma pessoa melhor do lado dela. Não um sanguessuga de merda, assim. É que a Lu é uma pessoa muito fácil de convencer, né? Então, é claro que o Patrick sempre vai estar ali
tentando convencer de que as coisas que ele faz sempre são melhores, né? Então é por esse motivo. Mas acho que não é só o Patrick, né? Acho que qualquer pessoa ali, até da família dela, é assim, Faz né? sentido. Eu sinto que as pessoas se apoiam muito nela, Sim. sabe? Isso me irrita. Ai, eu preciso disso. Ai, a Lu faz. Eu preciso daquilo. A Lu faz. Uhum. Exatamente, a trouxinha, né? Elas fazem questão de ter ela ali pra justamente servir, tipo, vou te sugar um pouquinho agora, sabe? Exato. Bom, eu acho que Patrick, na verdade, ele serviu pra ela em um momento da vida dela. Ela estava em outra fase, não trabalhava ainda no café e era mais jovem. E ele tinha outra perspectiva também de vida naquele momento, né? Ele era corretor de imóveis. Mas só que o relacionamento, conforme os anos, foi esfriando. E mais uma vez a Lu é confrontada com a realidade quando o Will pergunta pra ela, tipo, o que ela almeja pro futuro dela. Quais são os desejos profissionais dela. Ela tem vontade de cursar moda, mas, tipo, nunca passou de um desejo. Parece que ela não se permite sonhar alto demais, sabe? Porque ela se acostumou, de novo, eu vou bater sempre nessa tecla. Porque ela se acostumou sempre a ser menos e ter menos e ter uma vida mais simples, sabe? Então isso acabou implicando muito no crescimento, acho que tanto pessoal quanto profissional. Tem uma questão que complementa a tua visão, Rafa, dessas perguntas aí que o Will fez pra ela sobre o que tu quer cursar, né? Tipo, qual curso que tu quer cursar ou o que tu quer fazer da vida. Você tem algum objetivo? Esse emprego que você tá agora pra alcançar algo maior? Você não pensa em sair dessa cidade? Tipo, geralmente essas perguntas vêm diretamente de quem já teve maiores oportunidades na vida, né? Da senhora Trainer, quando ela fez a entrevista, e também do próprio Will, né? Esse distanciamento social, mesmo que imperceptível pra ela, né? Mesmo que não apareça pra ela, ele tá ali o tempo todo. Nessa altura do campeonato, o Will já estava mais sociável com a Lu. Ele ainda sentia muita aversão à vida que ele levava, né? E, tipo, eu entendo ele. E, tipo, isso sempre fica muito claro. Tipo, nos gestos, na forma como ele lida com as pessoas. E na forma como ele se expressa também, né? É tudo, tipo, com muita frieza, muito sem sentimento, entre aspas, sabe? É como se ele não quisesse que essas pessoas estivessem ali, talvez para ele não se apegar a essas pessoas e não criar vínculos para não deixar mais tristeza quando ele partir, sabe? Eu acho que vale a pena pontuar que mesmo ele tendo toda assistência médica, isso não faz com que as dores dele diminuam. A gente não tem como sentir o que ele tá sentindo, mas é possível se imaginar, né? Se colocar no lugar dele. Tipo, nem todo o dinheiro do mundo vai trazer a vida dele de volta. Mas ao mesmo tempo, ao meu ver, ao meu pensamento, ele tem oportunidades para conseguir ter, no máximo, uma vida mais digna, sabe? Aproveitar mais. Lembrando que essa é só a minha opinião. Mas eu acho que o Will, tipo, por mais que ele sentisse alguma coisa pela Lu, ele não ia admitir nem pra ele, porque, de novo, eu vou falar sobre isso. Eu acho que ele não queria esticar o grupo social dele pra não deixar as pessoas sofrendo depois que ele morresse, né? Pois é, eu compartilho da mesma opinião. Na real, nessa altura do livro, a gente não sabe o que ele sentia exatamente pela Lu, né? Mas dá pra ver que mesmo ele sendo mais cordial com ela, ele ainda continua muito afastado. Assim que ele percebeu que ele tava nessa situação, na cadeira de rodas, sem se mexer, ele já tinha em mente que queria partir, né? E por esse motivo se distancia, né? Até mesmo da Alicia, que foi a sua ex. Ainda não dá pra saber se essa amizade com a Lu vai ser algo mais concreto, real. Mas ao mesmo tempo é bom saber que a Lu, sendo uma pessoa assim toda peculiar, ela consegue ajudar e se importar com as pessoas, né? Não somente do grupo familiar dela.
Não só com a família dela, justamente porque ela tem uma coisinha chamada empatia. Então, assim, ela é humana, né? Tem um momento do livro que a Lu descreve como íntimo, que é um momento em que ela faz a barba do Will. O que eu, particularmente achei uma parte essencial na narrativa. Porque além de dar esse momento marcante pra quem tem o coração mole, é importante porque mostra que ele tá mais receptivo, que ele tá deixando espaço pra Lu entrar e se sentir bem perto dele, sabe? Sim, exato. Bom, a primeira comparação que a gente tem com o filme que chamou mais a nossa atenção foi a questão de que o Will tem uma irmã. No filme não temos essa personagem, mas aqui ela já tinha causando. Ela é bem chatinha e egoísta. Os pais de... E tem um nome bem feio. Qual é o nome dela? Georgina. Meu Deus do céu. Os pais de Will e a irmã dele acabam tendo uma conversa sobre o desejo do Will de partir. E a Lu acaba escutando. A situação da irmã dele, me remete à situação que a Lu vive com a irmã dela. Porque a irmã do Will não quer ficar mais tempo com ele, porque ela precisa voltar pra Austrália, que é onde ela mora, né? Pra trabalhar e estudar. Sendo que ela poderia sim ficar ali com a família e, apoiar o Will, emocionalmente. E será que isso é egoísmo? Eu sei que a vida não pode parar por causa dele, sabe? Mas, poxa, ela é irmã, ela é família. Não sei se esse meu pensamento é errado, mas eu acho que é interessante, assim, ter por perto as pessoas que a gente ama num momento de fraqueza ou um momento delicado como é esse que ele tava vivendo, né? Bom, chegamos na parte que temos um capítulo dedicado a uma personagem diferente, a Camila, a mãe do Will. Pela primeira vez, lemos o pensamento de uma outra pessoa que não seja a Lu. A Camila fala: depois do acidente do Will, abandonei a jardinagem por 1 ano. Não foi só por causa da falta de tempo, embora fossem infindáveis as horas passadas no hospital ou gastas indo e vindo de carro nas reuniões. Ah, meu Deus, as reuniões. Tirei 6 meses de licença do trabalho e mesmo assim não foi o suficiente. Aqui a gente embarca na perspectiva dela, né, sobre o acidente com o Will e como foi os primeiros meses e quanto foi difícil assimilar que ela precisava compreender e aceitar a decisão do filho. A primeira vez que o Will me contou o que queria fazer, precisou repetir, pois eu tive certeza de que não tinha entendido bem. Fiquei calma quando compreendi o que ele estava me propondo, então falei que ele estava sendo ridículo e saí do quarto na mesma hora. 2 semanas depois, eu disse ao Will: está bem. Claro que eu disse. O que mais eu poderia fazer? Eu não julgo, assim, esse pensamento dela, porque, sei lá, cara, eu não tenho um filho, mas eu acho que ela, como mãe, não ia querer ver o filho dela sofrendo mais do que ele tava, sabe? De novo, eu não sei se esse meu pensamento é errado, mas, cara, ela é mãe, não sei. O que tu acha? É que esse pensamento dele vai contra a minha lógica, né? Meus princípios. Mas, ao mesmo tempo, Sim. lendo a perspectiva dela, porque ela se questiona sobre a decisão dele bastante, né? Porque é uma coisa que afeta Sim. a vida deles, né? Não só do Will. Entende? Ela largou tudo que ela tinha pra poder cuidar do filho. Mas é o filho dela. Ela faria isso, claro. Mas, ao mesmo tempo, ela tá vendo que o Will tá num beco sem saída. Porque é uma coisa que não vai voltar mais a ser como era antes. Isso é. Então, eu entendo a posição dela, entende? Eu não sei se eu aceito ela dizer sim. Mas eu entendo o porquê ela disse sim. E como já era previsto, a Lu acabou ficando devastada quando descobriu o que o Will pretendia fazer, né? Que era se suicidar. E ela ficou, matutando aquele pensamento de que ela foi contratada só por 6 meses, justamente porque foi esse o tempo que o Will estipulou pra família dele, sabe?
Agora eu vou ler um trechinho pra vocês sobre... Bem curtinho o trechinho que ela fala quando ela descobre isso. Eu não podia contar para ninguém. E isso era quase o pior de tudo. Eu agora era cúmplice do segredo dos Traynor. Bom, ela ficou arrasada em saber que estava no meio dessa situação e que, de alguma forma, ela estava ali para interter alguém que só estava ali aproveitando os últimos dias de vida, né? Depois que a Lu entendeu a situação que ela estava, ela acabou tendo uma briga com a Trina, porque ela queria largar o trabalho, né? Pra mim, o mais incrível dessa discussão é o fato de que, pela primeira vez, a Lu jogou uma coisa na cara da irmã dela, né? Que ela nunca contribuiu com dinheiro em casa. Eu vou ler a parte que a Lu joga um shady pra irmã dela. Adoro. Todos nós temos que aguentar empregos que odiamos para que a pequena Katrina possa realizar suas malditas ambições. Linda, maravilhosa, mitou. Eu concordo contigo que tipo, isso foi incrível mesmo, porque o tempo inteiro ela acaba se diminuindo, né? Automaticamente ela se diminui, então, tipo, ela se sente sempre menor. Então, tipo, ela ter criado essa coragem de revidar a irmã dela, cara, é incrível. E isso é uma das coisas que faz falta no filme, né? Mas, né, nada é perfeito. Literalmente. Mas depois dessa briga, elas fazem as pazes e a Trina ilumina a mente da Lu, tipo, dando a ideia pra ela fazer um cronograma de saídas e passeios em lugares onde o Will poderia se sentir feliz e talvez voltar a sentir prazer em viver. Vendo a possibilidade, tipo, de continuar nessa estrada, tipo, mesmo depois dos 6 meses. E lembrando que, tipo, esses passeios todos que a Katrina separou eram, tipo, tudo adaptados, né? Adaptados pra cadeirantes. Acho que alguns pontos nessa primeira parte que chamam bastante atenção, maiores até que o fato do Will ter uma irmã e no filme não aparecer. Temos que pensar primeiro no meio social em que a Lu vive, né? Antes de sair criticando porque ela não tem sonhos maiores. Ou sei lá, o pai dela sempre tá na corda bamba. Eles vivem numa cidade pequena, sabe, da Inglaterra, e por lá realmente não tem muita opção de trabalho. A Lu não tem milhares de dinheiro na conta pra fazer, um tour pela Europa ou conhecer alguém novo ali. E a única oportunidade que ela tinha de sair daquele mundinho era quando ela saía com o Patrick, né, pra viajar. Então, ok ela não ter grandes objetivos, isso não a transforma em uma pessoa fraca? E outra coisa que eu queria falar é que se tu quiser falar, Rafa, também pontuar isso, a irmã dela, meu Deus, é um absurdo. No filme, ela é um amor de pessoa, a pessoa mais amável do mundo. Abre 1000 horizontes pra Lu. Aqui, ela é muito chata, ela é insuportável. Não tem como gostar dela, tipo... Por mais que ela ajude a Lu fazer o cronograma pro Will, dar tipo, dicas e tal pra Lu. Mas, nossa, ela sempre acaba voltando e falando ou fazendo alguma coisa que ela só pensa nela mesma, que não tem como tu defender a personagem. Eu sou chata pra caramba com adaptações... Porque eu acho que às vezes eles valorizam coisas que não há necessidade e deixam de dar atenção para outras que poderiam ser mais relevantes, sabe? Tipo, um belo exemplo é a própria irmã da Lu, a Trina. Tipo, cara, do meu ponto de vista, sabe? Por que não seguir a linha de raciocínio do livro e colocar ela como uma chata e egoísta no filme? Sabe? Tipo, eles sempre tentam romantizar tudo. Não só aqui nesse livro, nesse filme, nesse caso. Mas em qualquer coisa. É sempre tudo muito romantizado. Tudo tem uma passada de pano, sabe? E, tipo, tem a mãe do Will também, que no livro ela tem uma construção incrível de personagem, cara. É sério, é muito bom como ela é descrita no livro. E no filme... ela não é nada, assim, sabe? Tipo, ela tá ali só pra fazer aquele papel de mãe que
passou por uma tragédia com o filho. E é isso. Aí a gente tem também o pai do Will, que, tipo, é um baita de um trouxa nos livros, que trai a mãe do Will, que é... tá louco. No próximo episódio vocês vão entender o porquê, mas, tipo, não havia necessidade de ter colocado ele como um cara legal no filme, sabe? A Camila é mais coadjuvante, né, no Exatamente. Filme, né? Não sei nem se ela é coadjuvante, porque parece que ela é coadjuvante da coadjuvante, Exatamente. né? Tipo, tudo bem que, tipo, no livro ela também não é uma principal, mas, tipo, no livro ela tem mais atitude, ela tem mais voz, sabe? Ela aparece mais, ela é mais importante. Exato. E, tipo, sei lá, eu acho que tudo isso é importante pra mostrar que também existem outras coisas acontecendo fora do anexo, fora daquele ambiente onde o Will tá o tempo todo, sabe? Eu acho que até mesmo a questão do livro mostra que a família do Will não é perfeita, sabe? Temos momentos que a gente acaba descobrindo umas situações bem desagradáveis de outros, né? De outros personagens. Até mesmo como a situação do pai do Will, né? Como tu falou, né, Rá? Sim. Então, gente, esse foi o nosso primeiro episódio sobre o livro. Obrigada por escutar a gente até aqui e a gente espera que vocês tenham gostado. E se vocês têm alguma sugestão, crítica ou comentário, mandem e-mail para loucoodisseia@gmail.com com o assunto Bookseia. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook, @loucoodisseia. E de se inscrever no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau! Tchau!